Oi, gente! Vamos então para a nossa última aula com ministração de conteúdo sobre os direitos humanos e os direitos fundamentais, gente. Vencemos então o nosso cronograma com os conteúdos para a nossa disciplina. Muito bem, parabéns para nós. Não foi fácil, mas conseguimos. Então, hoje a gente encerra a unidade 3 falando dos direitos políticos, certo? E aí, na próxima aula, que é a do dia 23, certo? Hoje nós estamos no dia 16 e no dia 23, então é a nossa terceira e última prova da grade normal, né? Se alguém precisar de segunda chamada, daí é na próxima semana, do dia 30, e se alguém precisar de prova final, na outra semana, que é na 1º de julho, ok? Então, vamos começar a administração do nosso conteúdo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre os direitos políticos. Lembrando que direitos políticos são direitos de primeira dimensão, porque são os direitos que teve aquela luta para que tivesse uma liberdade, né, para que o Estado não ficasse interferindo, né, com decisões absolutistas e que excluíssem as pessoas. Então, foi uma conquista individual, de direito individual, que foi feita desde lá do início, quando a gente estudou sobre a Revolução Francesa e as outras revoluções, enfim, desde lá os direitos políticos foram um dos primeiros que entraram então nas dimensões dos direitos humanos e, por consequência, depois os direitos fundamentais em cada constituição de cada um dos países, certo? Então vamos começar. Estou combinando com o meu slide hoje. Enfim, vamos lá. Bom, então vamos lá. Hoje a gente encerra o conteúdo do regime específico dos direitos fundamentais. E então, para encerrar esse conteúdo, a gente vai falar dos últimos 2 capítulos do título 2 da nossa Constituição Federal, ou seja, no título 2, dos direitos e garantias fundamentais, os últimos capítulos falam dos direitos políticos e dos partidos políticos. Vamos pegar nossa Constituição em mãos para consultar, para estar acompanhando os artigos, para estar anotando detalhezinhos, para estar grifando nomes importantes. Então, quem tem ela impressa e quem não tem, se puder abrir no computador, no site do Planalto, coloca lá Constituição Federal Planalto no Google, a primeira que aparecer abre e pausa o vídeo, dá uma lida lá na Constituição Federal, certo? Para a gente estar sempre acompanhando e vocês vendo onde que está cada uma dessas explicações. Por quê? Especialmente nessa parte, está tudo bem aglomerado. E aí, às vezes, um parágrafo seguido do outro já está falando de outro assunto. Então, é bom vocês estarem acompanhando para entender o que cada detalhe da Constituição está falando, tá bem? Então, vamos lá, gente. No capítulo 4 da nossa Constituição Federal, nós temos os direitos políticos. Esse capítulo ele é composto por 3 artigos, 14, 15 e 16. Eles são um pouco menores do que os outros artigos, ele tá como os direitos de nacionalidade, assim, de tamanho, certo? Quantidade de parágrafos, linhas, enfim. E, então, bem tranquilo também de vocês estarem fazendo uma leitura, ok? Os direitos políticos, gente, eles são uma prerrogativa que está relacionada à cidadania, certo? A gente viu o conceito de cidadania na outra aula de nacionalidade. Vou dar uma revisada com vocês. O que é isso? São atributos que estão garantidos para uma determinada categoria de nacionais. E quem são os nacionais? Os brasileiros natos e naturalizados. Olha que importante a gente ter aprendido primeiro os direitos de nacionalidade para depois ir para os direitos políticos. A proposta, a Constituição é muito bem organizada, porque lá nos direitos individuais ela trata sobre os direitos, inclusive, né, direitos individuais e coletivos, inclusive aqueles que entram para os estrangeiros residentes no país, certo? E também aqueles que não, no que couber, certo? E aí
um capítulo enorme, certo? Vai indo para o social, vai afunilando, vai dizendo quem que é cada pessoa que deve ser beneficiada, vai para o direito de nacionalidade, já afunila mais, e no político mais ainda. Por quê? Aqui a gente está falando de uma categoria específica de pessoas, certo? Esses direitos políticos todo mundo tem em algum lugar, certo? Mas aqui no Brasil, quem vai ter são os nacionais brasileiros, natos ou naturalizados, ou seja, são os nossos cidadãos. Ou quando a gente fala que alguém é cidadão, é porque ele está em pleno gozo dos seus direitos políticos, entenderam? Então, a pessoa que não tem essa prerrogativa ainda, ela ainda não é chamada de cidadã. Ah, mas ela não é brasileira? Não. Não confundam, certo? A gente usa as expressões às vezes de maneira equivocada. Então, o cidadão é aquela pessoa que está com o uso, que tem garantido, assegurado os seus direitos políticos, tá? E esses direitos políticos, eles vão oportunizar, então, a participação no governo do país, certo? Na democracia que nós vivemos, enfim. E o exercício desses direitos políticos, gente, todos têm que saber que eles são gratuitos. Então, não adianta chegar lá na boca de urna e alguém dizer, ah, você tem que pagar para votar. Não, certo? É um direito seu e é um direito gratuito. E está assegurado onde? Lá no artigo 5º, lá junto no rol dos direitos individuais e coletivos, que assegura a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. Se direitos políticos são exercícios dos cidadãos, são exercícios relacionados à cidadania, então qualquer direito político, ele deve ser gratuito, ok? Então tá. Lá no artigo 1º da nossa Constituição, antes da gente ir lá para o 14, no artigo 1º, vamos abrir a Constituição, então apesar de estar aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Fala que a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí tem vários incisos aqui que falam da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Olha, vocês conseguem identificar várias palavrinhas aqui que a gente estudou nos nossos direitos humanos, direitos fundamentais: soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, pluralismo político, certo? E lá no parágrafo único fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Bom, esse primeiro artigo da Constituição Federal, gente, ele já traz uma explicação de uma regra que é indispensável para a democracia participativa, que é a que a gente exerce aqui no nosso país, certo? Aqui de todo o poder vai emanar do povo, que vai exercer ele por meio de representantes eleitos ou diretamente, tá? O que vai significar, então, que o povo, nós, somos os titulares do poder e que esse poder pode ser exercido diretamente por nós ou através de representantes que vão ser eleitos por nós, ok? Então o poder é nosso. Se a gente não está exercendo, a gente está ajudando a eleger quem está exercendo. Então o poder é nosso sobre aqueles que vão governar, sobre a titularidade desse poder, certo? Só deixa eu colocar aqui o tempo, gente, que eu não coloquei e daqui a pouco eu me perco, que eu vou falando e acabo me perdendo, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui no artigo 14 da Constituição Federal, vocês vão ver, então, que é um artigo com bastante informação, certo? E eu gostaria que vocês estivessem dando uma lida nele. Ele fala, então, para a gente iniciar, que a soberania popular, olha aqui, ó, acabamos de falar que lá no artigo 1º, olha as ligações da Constituição, que é importante, fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que se constitui no Estado democrático de direito, é a soberania e a cidadania. Então, olha aqui, a soberania popular
vai ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, a igualdade aqui, e nos termos da lei mediante. Então, aí tem uma série de questões que a gente vai vendo. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, o alistamento eleitoral e o voto. Vocês vão aprender tudo isso aqui agora comigo, ok? Então, vamos lá. Alguns conceitos muito importantes. Os direitos políticos, pessoal, eles são, então, instrumentos que os indivíduos vão exercer a sua cidadania. Olha que lindo. Um cantor para tocar um instrumento, certo? Para passar, o cantor não, um músico que toca o seu instrumento, ele está exercendo, então, o seu dom, o seu trabalho através de um instrumento que é o violão, certo? Um deles, né? Um exemplo. E aqui, para a gente exercer, então, a nossa cidadania, a gente precisa de um instrumento também, que vão ser, então, os direitos políticos. Direito político é a expressão que vai traduzir um conjunto de normas permanentes que vão regulamentar o direito democrático de participação do povo no governo, seja diretamente ou através dos seus representantes. É muito bonito isso. Os direitos políticos, gente, eles vão consistir, então, na disciplina que vai trazer os meios necessários para que a soberania popular ocorra, que é aquilo que está garantido na Constituição Federal. É através desses direitos políticos que a gente vai ter, então, a soberania popular exercida. Por quê? Porque ou a gente vai estar diretamente no poder, ou a gente vai estar elegendo quem vai estar no poder, e por isso somos soberanos. Bom, vamos lá. O que é soberania popular? Vamos do início. Vocês vão ver que eu peguei várias palavrinhas que estão aí no meio e vou explicando para vocês o que é cada uma. E das próprias frases que eu vou falando aqui, eu já vou tirando outras também, vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Soberania popular é a qualidade máxima do poder que é extraída da soma dos atributos de cada membro da sociedade estatal que está encarregado de escolher os seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário, bem como, então, mediante a propositura de ação popular, a participação em plebiscitos e referendos, por intermédio da iniciativa popular para projetos de leis e etc. Então, a soberania popular é uma qualidade máxima de poder que a gente tem, que cada membro da sociedade tem para escolher os representantes do governo pelo voto, pela ação popular, pelos plebiscitos, referendos, iniciativa de leis, etc. É assim que a gente exerce a nossa soberania, ok? Essa soberania ela pode ser classificada com algumas características. A soberania ela é una, porque ela é inaceitável, gente, que exista dois poderes soberanos em um mesmo estado. Então, por exemplo, o rei é soberano e o povo é soberano. Não, não, não. O povo é soberano no Brasil, certo? Não tem essa de rei aqui. Enfim, não consigo pensar em outro exemplo melhor do que esse. Mas, enfim, ela é una, não tem a possibilidade de ter dois poderes soberanos em um estado, ou seja, no nosso país, estado enquanto poder, né? E por isso é inaceitável que ela não seja una, ok? A soberania, só existe um soberano, e o soberano no Brasil somos nós, é o povo, ok? Ela é indivisível, porque o poder soberano ele não vai se sujeitar a qualquer fracionamento, tá? Que o separe, que o reparta nas suas funções. Muito importante, os três poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário, eles estão assim divididos de acordo com a sua função, certo? Mas não há uma divisão de poderes. O poder em si ele é indivisível, tá? Então todos os poderes eles não são fracionados quanto à sua soberania. Eles estão fracionados, repartidos somente quanto à sua função,
ok? E quem é que exerce legislativo, executivo e judiciário? É o povo, certo? Ou através de eleição, ou através de concurso público, enfim. Então, a gente está lá exercendo esses três poderes, certo? Somos nós mesmos que estamos exercendo esses três poderes. É inalienável porque é impossível de ser transferida essa soberania. E é imprescritível, porque não tem prazo de duração. Soberania popular vai até 2025, não tem essa. Soberania popular é imprescritível, certo? É algo que está gravado na nossa Constituição. A gente já conversou sobre as questões dos direitos fundamentais, né, que são cláusulas pétreas, que são que eles não podem ter um retrocesso, ok? Em regra, né? E se a soberania popular deixar de existir, o próprio Estado vai deixar de existir, porque toda a nossa organização ela está fundada nessa maneira de poder, que é da soberania do povo, certo? E o que é cidadania, então? Vamos lembrar? A cidadania ela tem por pressuposto a nacionalidade. Lembra? A nacionalidade ela é mais ampla que a cidadania. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que vai ligar um indivíduo a um determinado estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações, ok? A cidadania ela vai decorrer da nacionalidade. A cidadania ela vai se caracterizar como a titularidade de direitos políticos de votar e de ser votado. Então, você precisa primeiro ser um nacional, ok? Se você for um nacional, você vai ter os seus direitos de cidadania, entenderam? Por isso que vai decorrer. Se você não for um nacional, você não vai ter esses direitos da cidadania, que é os direitos de políticos, por exemplo, de votar e de ser votado. Cidadão, gente, é aquele indivíduo que preserva a titularidade dos seus direitos políticos e de outros direitos que são derivados destes. O cidadão nada mais é do que um nacional que goza de direitos políticos. Foi o que eu expliquei lá no início. Então, primeiro você precisa ser nacional e depois você precisa estar no exercício dos direitos políticos para ser considerado, então, cidadão. Nesse sentido da palavra, ok, pessoal? Lógico que todos nós somos cidadãos brasileiros, né? Da maneira que a gente costuma comumente expressar essa palavra. Porém, aqui para fins de direito, para fins de concurso, enfim, para fins de prova, para fins de entendimento de cada expressão, o cidadão, então, é aquele nacional que vai estar, então, no gozo dos seus direitos políticos. Uma pessoa que não está podendo fazer usufruir dos seus direitos políticos ainda não é considerado cidadão, ou, por hora, está com seus direitos de cidadania suspensos, ok? É por meio do alistamento eleitoral que os indivíduos vão adquirir essa cidadania, tá? E adquirindo essa cidadania, após o alistamento eleitoral, é que a gente vai poder exercer, então, essa soberania popular, que vai ser por intermédio do direito ao sufrágio, pelo voto direto e secreto, um valor igual para todos, e igualmente por meio de plebiscito, referendo, iniciativa popular, propositura de ação popular e organização e participação em direitos políticos. Cada uma dessas palavras grifadas eu vou explicar para vocês. Cidadania eu já expliquei no slide anterior. Então, olha só que importante, que vai ser por meio do alistamento eleitoral que o indivíduo vai adquirir essa cidadania. Então, uma pessoa com menos de 16 anos, que não pode ainda fazer o alistamento eleitoral, é considerada cidadã? Ainda não. Ela tá com, né? Ela ainda precisa atingir lá os requisitos para fazer o alistamento eleitoral, para que ela possa adquirir a sua cidadania e exercer a soberania popular. Gente, vou voltar a falar para vocês não confundirem, porque olha só, cidadania e cidadão são palavras muito usuais. Então, parece que eu estou falando que a pessoa até 16 anos ainda não tem, que ainda não fez alistamento eleitoral, ainda não adquiriu sua cidadania, parece que eu estou falando que ela não é brasileira, mas não é isso, tá? Ela é brasileira.
né? Se ela realmente for brasileira, né? Se ela for naturalizada, a não ser que ela seja estrangeira e não tenha se regularizado. Mas se ela for brasileira naturalizada, não se confunde com essa expressão de cidadania que a gente está tratando aqui. Cuidado, tá? Cuidado. Vocês vão ver muito assim, ó, quando tem campanha eleitoral, quando está na época de eleições, se fala muito, cidadão, 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 cidadão. Por quê? Porque a gente está falando daquele que já está listado e que vai poder votar, certo? Eles não estão fazendo campanha para uma criança de 10 anos que ainda não pode lá exercer o direito ao sufrágio, ok? Entenderam essa diferença? Eu não estou dizendo que as pessoas que estão com alguma causa que não podem exercer o sufrágio ou que ainda não atingiram a idade, todos os requisitos, enfim, não seja um brasileiro, ok? Eu só estou expressando para vocês eu só estou falando para vocês que essa expressão cidadão e cidadania aqui se encaixa para aqueles que já estão alistados, certo? Para fim do direito ao sufrágio, para exercer plebiscito, referendo, iniciativa popular e etc. Bom, vamos lá então. Como eu falei, eu vou explicar cada uma dessas palavrinhas para vocês e eu vou explicar cada uma dessas palavrinhas para vocês. Direito ao sufrágio, gente, é um direito público subjetivo que o cidadão vai possuir de participar da organização política estatal. Então, é o nosso direito de participação da organização política, é o direito ao sufrágio. Ele é considerado o núcleo dos direitos políticos, o principal dos direitos políticos, certo? Ele vai se caracterizar tanto pela nossa capacidade eleitoral ativa, que é o quê? O nosso direito de votar, a capacidade de ser um eleitor, capacidade de se alistar, como também pela capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, é o direito de ser eleito, ok? Então, tá, ativa é o direito de votar, de ser eleitor, de se alistar, e passiva é o direito de ser votado, de se eleger, ok? É através do direito ao sufrágio, então, que a gente vai ter essas capacidades, ok? Ativa e passiva. Em resumo, gente, bem breve, o direito ao sufrágio é o direito de votar e de ser votado, tá? E o voto, ele é um ato pelo meio do qual a gente vai exercitar o sufrágio. Olha só, lembra que eu falei que os exercícios de cidadania, eles têm por instrumento os direitos políticos, então para você ter a sua cidadania a soberania popular devidamente exercida, você tem que ter os seus direitos políticos. Ok, então o sufrágio aqui, afunilando a questão, o sufrágio, ele é exercido por meio do voto, ok? O voto, ou o direito de votar, o direito de ser votado, o voto é um dos instrumentos para se exercer o sufrágio. O direito de votar e o de ser votado é um dos instrumentos, então, para a gente exercitar o sufrágio. Mas prestem atenção, o sufrágio, ele é um direito, certo? A gente tem direito ao sufrágio. Ele não pode ser confundido com o voto. O voto vai instrumentalizar o direito ao sufrágio. Por isso que eles são falados de maneira separada. Vocês viram ali que eu falei, por exemplo, ali no artigo 14, aqui no caput, vamos ver lá comigo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Olha só, como eles não estão sendo usados como a mesma expressão, ok? Porque o voto é um instrumento do sufrágio, beleza? Não confundam. Sufrágio é como se fosse, entre aspas, tá? O gênero e o voto é a espécie, mas na verdade é porque o voto vai ajudar a gente, então, a exercitar esse direito que a gente tem ao sufrágio universal. O direito ao sufrágio, ele vai ser desempenhado através do voto. Vamos lá, o sufrágio, ele é visto, gente, pela nossa Constituição Federal como universal e igualitário. Então, vamos lá. O sufrágio universal, ele quer dizer que ele é indistintamente a todos os nacionais. Opa, estrangeiros estão aqui? Não. Estrangeiros não residentes estão aqui? Não. Tem que ser nacional. Então, tá.
sufrágio universal, ele é indistinto a todos os nacionais. Então, professora, mas se é universal, não deveria ser para os estrangeiros, não deveria ser também para as outras pessoas? Gente, lembra que eu falei que a gente já conversou 11 milhões de vezes? A característica da universalidade, ela não é ferida quando ela é, por vezes, estipulada para determinadas categorias, certo? Então, aqui ela é universal para todos os nacionais. Então, quem é nacional tem o direito ao sufrágio. Todos os nacionais, não vai ter distinção entre os nacionais, vai ser universal para todos nós nacionais. É claro, com relação aos estrangeiros, a regra muda, mas não vai perder essa característica de universalidade, tá? Ele é igualitário também porque ele vai decorrer de uma premissa de que cada um vota uma única vez e esse voto tem valor igual para todo mundo, certo? O meu voto não tem mais peso que o voto de algum de vocês. O voto de algum de vocês não tem nenhum peso maior do que algum de nós. Uma pessoa super rica da sociedade não tem um voto com um valor maior do que o nosso. É igualzinho. Você pode ganhar R$500 ou R$500.000 por mês. O nosso direito a sufrágio é igualzinho, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, certo? Nós vamos juntos ajudar a eleger ou não alguém da mesma forma. Por isso que ele é dito como igualitário. E também porque as pessoas só podem votar uma vez. É igual para todos nesse sentido também. Todo mundo só tem direito a uma vez de votar para cada categoria da eleição. Sobre a universalidade, eu deixei um asterisco aqui que além dessa questão ali, especialmente sobre essa questão de estar falando que é universal, mas está tendo algumas diferenças, tá? Não existe, gente, um direito a sufrágio que seja absolutamente universal, tá? Porque, em regra, a gente sempre vai ter uma limitação que vai restringir esse acesso, essa fruição plena, especialmente porque o direito político, né, que vai então vir o direito ao sufrágio, é algo reservado aos nacionais. Então, mesmo a nossa Constituição Federal, que ela é democrática, que ela é dedicada à realização dessa igualdade, ela traz alguns requisitos, por exemplo, etários, para que os próprios nacionais, certo, possam então estar exercendo esse direito ao sufrágio. As pessoas até 16 anos não podem estar exercendo o voto, certo? Que é o instrumento do direito ao sufrágio. E com relação a essa nacionalidade, né? Então, por exemplo, dessa forma, né, os direitos políticos eles não vão ser acessíveis para os estrangeiros ou apátridas, que os estrangeiros eu já tinha comentado, apátridas mais uma situação, e também para aqueles nacionais que são menores de 16 anos, ok? Então, é universal, mas dentro dos termos dessa universalidade, tá? Bom, alguns detalhes muito importantes com relação ao voto eu queria trazer para vocês. Vocês viram ali que a gente falou lá no caput também do artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, acabamos de ver isso, e pelo voto direto e secreto com valor igual. Com relação ao valor igual para todos, eu já expliquei para vocês ali essa questão que é sobre cada um ter direito a uma única vez, ao voto, né? E não ter um peso diferente para nenhum de nós. Vamos ver, então, essas características de direto e secreto e outras características muito importantes com relação ao voto. Então, vamos lá. O voto direto, gente, quer dizer que os governantes, eles são eleitos diretamente pelos cidadãos, sem a interferência de qualquer intermediário. O que isso significa? Que os cidadãos brasileiros, eles não elegem primeiro um colégio eleitoral que vai então, no momento posterior, eleger os seus representantes. Os cidadãos brasileiros, eles já escolhem diretamente aqueles que vão nos representar, sem qualquer interferência de qualquer grupo, de qualquer interposto, ok? Existem alguns estados, alguns países, né, que primeiro se elege um grupo, se elege um representante, um colégio, enfim, que vai eleger então os representantes. Aqui não. Aqui a gente tem toda a série de representantes e a gente diretamente já vota nessa pessoa. Por isso que o voto é
direto, a gente não precisa de intermédio de ninguém, de nenhum grupo, ok? O voto é secreto. Por quê? Porque ele é sigiloso. Ele é realizado lá numa cabine que ninguém pode entrar, certo? Enquanto eu tô lá, ninguém pode ir lá dar uma espiadinha. E ninguém, então, tem acesso à realidade do voto do eleitor. Ninguém é obrigado a falar voto, tá, gente? A gente fala, a gente expõe, votei no A, votei no B, votei no C, porque a gente quer. Porque a resposta pode ser assim, ó, o voto é secreto. E ponto. Sabe quando você não tá afim de discutir política, quando você não tá afim de entrar naquela discussão da família, e eles vêm falar, pois é, a culpa é tua em quem tu votou. Não interessa, meu voto é secreto. Não sou obrigada a falar, ok? Então, o voto ele é direto, a gente elege diretamente os nossos representantes, não precisamos de ninguém, não precisamos de nada intermediário, a gente vota em quem a gente quer diretamente, e o nosso voto é secreto, ele é sigiloso. Ninguém pode acessar a cabine de votação, ninguém pode ficar torturando a gente para que a gente fale em quem que a gente votou e etc, ok? O voto no Brasil ele é periódico, então necessariamente vão ser estabelecidas algumas condições que vão viabilizar que o desejo de todos os cidadãos na escolha de seus representantes seja então feito de tempos em tempos, certo? Para que os eleitos não se perpetuem no poder, viabilizando então uma saudável e democrática rotatividade do poder. Então, por exemplo, na época da monarquia, tinham os reis, eles perpetuavam no poder, certo? Eles estavam sempre no poder até morrer. Então, ficava às vezes, sei lá, 60 anos, 30, 40 anos, sei lá, a mesma pessoa no poder. E a gente sabe que cada pessoa tem a sua concepção ideológica, política, social, enfim. E aí ela acaba implementando somente aquilo que não implementando, mas assim, direcionando as questões mais para essa sua forma de pensar, para essa sua forma de se organizar. E aí, se as pessoas não têm essa rotatividade, a gente acaba, então, não tendo essa mudança. Então, às vezes, algo que está muito ruim, a gente não consegue mudar em decorrência desse poder que não seria rotativo. Mas no Brasil, não. No Brasil é periódico. Cada 4 anos, a gente tem a chance de estar, então, mudando a pessoa que a gente elegeu para exercer o poder, certo? Para determinado cargo, para a gente ter, então, essa saudável e democrática rotatividade do poder. É algo que está inerente à democracia. A gente está podendo, então, trocar esses representantes, especialmente para que, se a pessoa não está fazendo aquilo que prometeu, se a pessoa não está nos representando bem, certo? Ela, então, escape e a gente também não fique, não chegue num tempo que possa trazer muitos prejuízos, certo? Claro que pode trazer de qualquer forma, mas pelo menos a gente tem um tempo, então, para um tempo curto para estar modificando essas pessoas que estão nos representando. O voto ele é personalíssimo, tá? Ele Meu vídeo travou? Enfim, deu um negócio aqui para mim. O voto, gente, ele é personalíssimo, porque é impensável a gente ter a ideia de votar ou por procuração ou por correspondência. Ou você vai votar ou você não votou, certo? É uma característica que então vai assegurar a autenticidade do voto. Então, se você não tem condição de votar, você tem que justificar, ok? Por que você não tem condição de estar indo votar? Tô viajando, tô no hospital, enfim, você tem que estar justificando, você tem um prazo para estar justificando. Mas ninguém vai poder votar por você, certo? O voto é um direito seu, é um direito individual. Lembra que eu falei que ele estava lá na primeira dimensão? Não é isso, ele é um direito personalíssimo, ok? E ele, então, não vai poder ser feito jamais por procuração ou por correspondência, ou, enfim, pessoas passar por você, como a gente vê muita gente se passando por pessoas que já faleceram para votar, né? Erradíssimo. Enfim. O voto ele é obrigatório aqui no Brasil, tá? Então, quanto ao comparecimento formal às urnas,
quanto à necessidade de firmar a assinatura que vai certificar a presença no local e assinalar alguma opção na cédula ou na tela, a obrigação é de comparecer para a votação, ok? Então, assim, o conteúdo do voto é livre, mas a gente tem que comparecer. Ah, professora, não entendo, tem país que é livre, todo mundo vai, enfim. Bom, gente, essa é a forma de organização no Brasil, certo? Talvez se não fosse assim, muita gente não iria, então talvez iria, enfim. Mas o que é mais importante é que a gente não tem que ver isso como, ai, que saco, tem que votar. Não, é um direito que demorou muito para ser conquistado, especialmente para as mulheres, para as pessoas negras, para, sei lá, as pessoas com algum com desenvolvimento social menor, mais baixo, certo? Então, o voto sempre foi garantido somente para os homens brancos. Então, para as demais categorias de pessoas, para os grupos, para as minorias, não tinha essa garantia. Então, a gente tem que votar feliz que a gente está podendo exercer a soberania popular, certo? Então, é justamente nesse momento que a gente vai estar mostrando que a gente tem poder, certo? Você, representante, só tá lá porque eu ajudei você a estar lá, porque eu também quis que você estivesse lá. Você não tá lá por qualquer motivo, mas porque o povo quis você lá, o povo em conjunto. E nós fazemos parte, nós somos cidadãos brasileiros, então, apesar de ter essa regra da obrigatoriedade, né, que tem que ir de qualquer forma, a gente não tem que pensar assim, a gente não tem que pensar como algo, ai, que saco, tem que votar. A gente tem que pensar como estou indo exercer o meu direito, ok? Que é muito importante e que se ele fosse retirado de nós, seria muito triste, ok? A gente não poder, então, estar elegendo os nossos representantes por qualquer forma de exclusão, certo? Seja de gênero, seja de raça, seja de cor, seja de possibilidade financeira, ok? Então, assim, vamos votar, apesar de ter essa obrigatoriedade, vamos votar porque a gente quer votar, certo? Porque a gente quer exercer esse direito fundamental que a gente tem, que a gente conquistou. O voto é universal, porque é um direito e um dever de cidadãos comparecer às urnas e manifestar a sua vontade de eleger os seus representantes. Vejam aqui que eu falei a palavra cidadãos dentro dessa característica de ser universal. E o voto é livre. Olha só, ele é obrigatório, mas ele também é livre. A gente tem a obrigatoriedade de comparecimento formal, até porque ninguém pode votar no nosso lugar, certo? Então, a gente tem essa obrigatoriedade de comparecer. Mas nós somos livres para escolher o candidato que a gente bem entender, certo? Dentre todos aqueles que querem ser eleitos, né? Todos aqueles que querem estar naquele poder, a gente tem a liberdade de escolha. Então, ele é obrigatório formalmente para a gente estar lá, mas quanto à escolha, ela é livre. A gente vota em quem a gente bem entende, tá? Inclusive, também a gente pode votar em branco ou nulo. Também a gente tem essa liberdade, ok? Isso também é algo que decorre dessa questão da obrigatoriedade. Ah, eu não queria votar, não queria estar escolhendo. Bom, então vota branco ou nulo, ok? Porque ele é livre nesse sentido de escolha. Você não é obrigado também a escolher alguém que está lá, ok? Porque você é livre para escolher. Você só tem que estar lá formalmente e dizendo, não, eu não queria nenhum desses, ou eu não me importo de qual desses vá, ou não, eu quero aquele específico. Porém, você tem que estar lá. Plebiscito e referendo. Onde que está isso, professora? Vamos lá no artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, cheque. Pelo voto direto, cheque. E secreto, cheque. Com valor igual, cheque. Nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Bom, já deu aí mais de meia hora de aula. Vou encerrar esse bloco e já voltamos aqui.